certinho gravado. E daqui a pouco a gente volta. Amores, a proposta da aula de hoje, que eu não consegui postar no Siga ainda, mas vou postar assim que acabar a aula, é o seguinte. Vocês vão ter uma aula, nós vamos ter uma aula hoje só com conteúdo, porque vocês devem estar em encerramento de semestre com algumas atividades avaliativas. Ainda tem atividade avaliativa ou os professores já encerraram todas? Não, ainda tem atividade Ainda tem. avaliativa. E um monte. Então, em artes, Muitas. vocês não vão ter atividade nas próximas 2 semanas, tá? É nóis, professora. Hoje a gente só vai conversar sobre o conteúdo. Não, É um amor mesmo, né? eu tenho que compensar vocês pelas vezes que eu atraso as atividades, né? As notas de vocês, né? Estou devendo coisa para vocês também. A gente vai se acertando. Amores, eu queria saber de vocês hoje, o que vocês entendem por artes cênicas e por dança? Vocês já viram alguma coisa? Vocês praticam alguma coisa? Nunca ouvi falar. Acho que dança eu vou começar a fazer hoje, então. A Paola nunca ouviu falar, o Luciano vai começar a fazer hoje e o Arthur vai falar de novo agora, que daí ele fala só ele pra gente ouvir. Vai lá, Arthur. Artes cênicas seriam artes que tu faz com o corpo, né? Como se fosse teatro e aquelas representativas. Isso. Artes cênicas são artes que dancinha no TikTok. Conta, Gabriel, conta, vamos ver que conta. A gente vai ver artes cênicas e dança junto. Lembrem que a minha formação é música, então tem coisas que eu não vou saber explicar 100% para vocês. Inclusive, ano que vem eu tenho um projeto com uma amiga minha para ela de trazer pessoas que trabalham com outras áreas da arte para conversar com vocês, deixar disponível pessoas de fora, então a gente vai ter que fazer pela internet mesmo. Eu ia colocar o Mundo do Bita, a Fazendinha, e não coloquei. Agora já foi. Mas artes cênicas, elas têm a ver, e dança, elas têm a ver com a arte que a gente faz, que a gente faz com o corpo, que a gente faz com os movimentos. Com a questão de que as artes cênicas, especificamente, elas também vão depender da cena. Elas vão ser um tipo de arte combinada. A gente pode considerar assim, porque além do movimento do corpo, eu tenho a construção de cenário, eu tenho a interação com o público, é importante, eu tenho a construção de maquiagem, a sonografia. Então, além de combinar os movimentos corporais, ela vai ter todo um esquema, por assim dizer, né? Toda uma combinação de fatores em volta. Então, nas artes cênicas, a gente vai ter o teatro, vai ter a ópera, que embora seja uma manifestação da música, é uma manifestação cênica, vai ter o próprio circo, as artes circenses são parte de artes cênicas. Então, tudo isso compõe. E dança, então, vai ser uma manifestação que envolve um movimento, que pode ser solo ou combinado, mas que não necessariamente vai envolver um cenário, mas não necessariamente impede que se tenha o cenário. Ela independe disso. Deixa eu só um pouquinho que travou o computador de novo e eu estava voltando para aceitar alguém. Ou não, né? Se não quer me mostrar, não me mostra. TikTok cava a vergonha alheia também. Então, quais são que a gente vai considerar? O que a gente vai considerar artes cênicas? Vai considerar artes cênicas teatro, dança, circo, ópera, performance urbana, flash mob e outros, e correlatos, assim. Esses todos, passando muito rápido. Esses todos são considerados artes cênicas. Eu vou passar, quando eu postar ali no Siga, eu vou passar para preto essa letra que tá bem ruimzinha dele. A história das artes cênicas
né, dança, artes cênicas em geral, ela vai remontar desde o período da pré-história. Mas a gente não tem um registro específico, assim, claro, né? Os primeiros registros mesmo, o início, que a gente considera a história do teatro, é na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga existiam procissões dentro das festividades ao deus Dionísio, deus do vinho, da vida noturna, deus da natureza, deus desse tipo de coisa. Eles tinham, dentro das festividades, ditirambos, que eram procissões cantadas e encenadas, que evoluíram para o teatro. Aqui eu poderia ter colocado um exemplo de teatro grego. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Mas aí, assim, então, o teatro grego, na Grécia, ele vai começar a desenvolver mesmo o teatro, e vai desenvolver o teatro no sentido de tragédia e comédia especificamente. Qual é a ideia do teatro grego? O teatro grego, ele vai ser feito geralmente em encostas de montanhas, porque pensem comigo, ele não existia na época microfone, né? Não existia na época equipamento de som. Então, desse teatro grego vem o modelo anfiteatro. Se vocês forem no cinema, por exemplo, é esse modelo, né? A primeira cadeira mais baixa e quanto mais para trás a cadeira mais alta ela fica, para que todos conseguissem ver. Não tinha projeção, diferente da gente num show hoje em dia, que daí tá todo mundo na mesma altura, mas a partir de um certo ponto tem telões para a pessoa poder acompanhar. Que não tem muito sentido, né? Porque se fosse para olhar por telão, a pessoa vinha em casa, né? Mas então, nesse sentido, era feito de uma maneira que aproveitasse a acústica dessa encosta para que todas as pessoas conseguissem ouvir. Tinha um espaço para uma orquestra, tinha um espaço para encenação e tinha um espaço em que ocorria a encenação, tipo uma contextualização, assim. Era um espaço que acontecia a ação na frente do público e um espaço de ação que acontecia fora do alcance do público. Então, às vezes, quando tinha uma morte, quando tinha alguma coisa assim, não acontecia na frente do público, mas nesse espaço atrás, nesse espaço reservado. E a tragédia vai contar histórias de deuses, de heróis, assim, e a comédia, histórias de pessoas comuns, mas sempre com o intuito, no teatro grego, com o intuito educativo. O intuito de... A gente vai pegar lá Édipo Rei, por exemplo. Olhe como você não pode fugir do seu destino. Lisístrata, que conta a história de uma greve que as mulheres fizeram por conta de alguma coisa que elas estavam solicitando aos homens, então todas as esposas entraram em greve. Daí, olha a força, olha a força e a astúcia das mulheres. Então, nesse sentido, o teatro começa a se desenvolver. A dança, ela vem de ligações a rituais e a celebrações religiosas. Na própria Grécia Antiga, ela era usada ligada às Olimpíadas, ligada à homenagem de pessoas importantes, mas hoje em dia, a dança especificamente, ela tem, para além de uma característica além da característica de arte, é uma manifestação artística que é usada como ferramenta de socialização, né? Não só agora, mas há algum tempo, quando a gente assiste um filme de época, né, que eles estão dançando, se vocês perceberem, uma dança naquele contexto é uma boa conversa, é um espaço em que a pessoa tem para conseguir conversar com a outra, muitas vezes num contexto onde, por exemplo, um homem e uma mulher não poderiam conversar sozinhos, é o espaço para conhecer outras pessoas, tanto o sarau como tanto a música dos sarais como as danças. O circo ele já vai remontar da Idade Média, dos bufões, dos bobos da corte, dos malabaristas, desse tipo de manifestação.
Mas só no século XVIII é que vai ser sistematizado o circo como a gente conhece hoje, com um espaço de picadeiro, um espaço itinerante, ele vai misturar várias influências, né? Influências de povos itinerantes, influências de artistas itinerantes, e aí vai se criar. Se a gente pensar, tem aquele filme da Disney muito antigo, que não é da época de vocês, o do Quasimodo, que eu não lembro o nome agora, mas que a heroína ela é de um povo cigano e ela vai mesclando, eles vão passando pelas cidades e fazendo apresentações artísticas, né? Nesse sentido, é esse tipo de tradição que cria o circo. Mas por que uma obra de arte? Porque ele vai trazer uma série de habilidades de representação que tem seus códigos, que tem suas maneiras de ser. Então, ali, o palhaço ele tem códigos que fazem a gente rir, ele não aprende isso do além, não é simplesmente um dom. Existem códigos, técnicas, práticas que levam ele a atingir o sucesso naquela representação. O próprio mestre de picadeiro é uma representação, as acrobacias, o andar na corda, né? Na época que tinha os animais, que graças a Deus não se tem. Hoje em dia, a gente não vai ter só circo no sentido de picadeiro, a gente vai ter instituições como o Cirque du Soleil, que são basicamente balés utilizando artes circenses, né? Então, a gente vai ter técnicas de fitas, técnicas de corda, técnicas de... Alguém está falando comigo? Deixa eu ver. Esse tipo de... de manifestação. Já a ópera, ela vai surgir no século XVII como uma outra forma de manifestação musical. Mas por que ela está nas artes cênicas e não na música? Ópera é uma coisa estranha, né? Ópera, algum de vocês já viu ópera? O que vocês lembram quando ouvem a palavra ópera? Eita. Eu já assisti algumas peças quando estava em São Paulo e em outros lugares. Eu já assisti uma aqui em Frederico, se eu não me engano. Mas eu já assisti. Mas quando eu era bem pequeno. Eu só assisti gravações assim. E sempre aquela coisa de pessoa que parece que não canta, ela grita. O Luciano falou grito, né? Foi isso que tu falou primeiro, né, Luciano? É. Então, é aquela voz diferente, impostada, uma maquiagem bem forte, né? Em geral. Geralmente a gente vai ter esse contato em centros maiores, mas acontece é a mesma coisa que o teatro. Se a gente pode pensar um pouquinho do acesso à arte, a gente pode discutir, né? Mas a ópera, ela é um tipo de música, ela mistura uma música erudita a partir da ideia de contar uma história. Ela está sempre contando uma história. O que acontece é que muitas vezes elas são em italiano, em alemão, em latim, daí a gente não entende, né? Mas ela está sempre contando uma história. E essa história ela tem um libreto, que é o livro, que é o roteiro dela. E tudo que faz da orquestra, da música, vai se desenvolver junto com a cena para contar aquela história. Só que os papéis são desempenhados por cantores, porque em determinado momento, além de interpretar, esses personagens têm cantos, né? Cantos líricos, por isso que dá essa impressão de grito, né? Porque a gente não está habituado a ouvir esse tipo de música. A não ser que a gente tenha vivido num centro maior e tenha acompanhado, né? Não é uma coisa tão comum, tão presente. Além dessas formas, no teatro a gente vai ter outras manifestações, vai ter, a partir do século XX, ele vai ter um viés crítico, social e político, mas também, quando surgem novas formas de fazer arte, vão surgir novas formas de se fazer artes cênicas. Então, se lá nas artes visuais eu vou ter as instalações, por exemplo, vou ter o body painting, né, a pintura corporal, vou ter
Até tinha anotado aqui, eu tinha que falar para vocês e não falei. Vou ter o happening, vou ter esse tipo de coisa. Nas artes cênicas, eu vou ter a performance, né? Vou ter, por exemplo, a experiência de... Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes resolvem sair com uma placa escrita me abrace, né? Ou tem uma artista que fez a experiência de sentar num espaço tricotando com uma placa me conte sua história de amor. Então, nessa interação é que se faz esse tipo de performance, né? Da mesma forma os flash mobs. Mas flash mob é música. Mas não, além... Oi? Pode falar, Arthur. Uma perguntinha. Eu já vi uma ideia, não sei se foi feita ainda, mas eu estou querendo fazer. Só falta ter dinheiro. De a pessoa botar uma camiseta escrito vida e sair distribuindo limões. Desculpa. Isso seria uma performance, porque tu teria uma intenção, né? Tu estaria representando aquela ideia de que a vida te dá limões e você faz, né? Se a vida te der limões, o que você faz com eles? Um bolo mousse de limão. Isso é bom. Né? Melhor que suco, melhor que caipirinha, melhor que chá, um bolo mousse de limão. Mas contaria, essa é a ideia. Porque lembrem, né? Para ser uma obra de arte, eu preciso ter... O que acontece? Vão surgir... Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui. Vão surgir muitas formas de arte a partir do século XX. Formas de arte que não necessariamente vão seguir o script das obras tradicionais. Então, aqui, ó, tem a Marina Abramovic aqui, que ela sentou para conversar com pessoas, inclusive sentou um ex dela junto. Aqui são matérias que querem representar alguma coisa. Uma performance muito, muito, muito conhecida da Marina Abramovic em que ela fica num teatro. Num teatro não, fica na porta de um museu e as pessoas têm à disposição delas coisas para tocá-la nessa entrada do museu. E entre essas coisas é uma mesa com coisas que as pessoas podem usar para interagir com elas, e tem uma rosa, uma pena, mas tem coisas que machucam, tem pregos, tem uma arma, tem várias coisas assim. E a performance, pois imagina, exatamente. Mas justamente nessa outra performance dela, a Marina é meio radical. Ela chega uma pessoa a engatilhar a arma para ela. E então, depois, a performance dela é justamente sobre a condição do ser humano e sobre como o ser humano se responsabiliza por suas ações ou não. Porque depois ela passa a andar. No primeiro momento em que as pessoas interagem, ela começa a andar e as pessoas fogem dela, né? Então, nesse sentido, a performance vai ser nesse sentido de chocar, de fazer a pessoa pensar em alguma coisa. Da mesma forma. Não deixa de ser uma performance, né? Vamos achar aqui, vamos ver se a gente... O que o YouTube diz pra gente. Vamos aqui. Vamos de primeiro mais curto. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Existe alguma coisa melhor que viajar? De desconto. Com a 123milhas.com você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. Tá dando eco? Peraí. Suas passagens, hotéis, pacotes, veículos e seguros. Para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tudo simples.
cortei o clima. Mas a ideia é essa de que a gente tenha intenção no fazer artístico, né? Claro, pode falar, Arthur. Desculpe te interromper de novo, mas Não tem problema. isso me lembrou muito um estudo, digamos assim, que fizeram. Pegaram um artista, um violinista, que estava tocando numa cidade. Lotou o teatro onde ele foi tocar e pessoas pagaram milhões para poder ver. Depois pegaram esse mesmo artista e botaram ele no metrô tocar a mesma música e até dizem tocou melhor ainda. Aí, o que acontece? Muitas vezes, uma das possibilidades, muitas vezes não, uma das possibilidades que essas formas de arte trazem é justamente da acessibilidade. Porque é aquilo que a gente conversava, né? Quando o Miguel diz assim, eu assistia quando eu estava em São Paulo. Luciano completa, eu assisti uma vez quando eu era criança, mas não lembro bem. Não quer dizer que nós tenhamos que gostar de ópera, de teatro, de dança, mas já te deixo falar, Luiz, mas que nem sempre a gente tem acesso a essas coisas, né? O Luiz caiu. Acho que ele foi falar e caiu. Depois ele volta. Quando ele voltar... Posso falar uma coisa, prof? Pode, querido. Outra coisa que eu percebo, não é só assim nessa questão da cultura também, a gente reclama também que aqui em Frederico não tem muitas essas coisas de arte, não tem uma galeria de arte, um anfiteatro que seja. Tem cidade perto aqui que tem essas coisas e aqui não tem, sabe? E também esse negócio de, eu já fui, e eu não fui, eu fui quando era pequeno, eu via todo dia. Em São Paulo, quando eu estudava na minha outra escola, tinha gente que falava, eu viajei de avião uma vez, ou eu fui no zoológico uma vez, ou eu nunca fui no teatro, ou nunca fui no zoológico. Metade da sala virava e falava, como você não foi? Porque era acostumado com o diário. Aí é bem isso. É uma questão que algumas pessoas não têm acesso, a gente não entendia isso, não era nada. Eu vou usar o exemplo de... Eu morei um tempo em Porto Alegre, pouco tempo, né? Mas, assim, mesmo se a gente pensar em cidades maiores, muitas vezes a gente não tem, na vida adulta, eu digo acesso, né? Nem sempre. A questão do acesso à arte é um problema permanente. E aí a gente cria uma história do ovo ou da galinha. E vou falar do ovo ou da galinha porque é uma questão que, para mim, não tem lógica. Ela é facilmente resolvida, tá? E eu já explico para vocês, mas esse é outro assunto. As pessoas não consomem arte porque não têm acesso ou não têm acesso porque não tem público, não tem interesse. Mas aí, assim, por exemplo, quando eu morava em Porto Alegre, aí tem o Teatro São Pedro, tem o Casa de Cultura Mário Quintana, tem vários espaços, tem o museu, como é que é aquele? O Iberê Camargo, tem vários espaços no fim de semana. Eu que sou uma pessoa que, em geral, não trabalho no fim de semana, conseguia ir no museu, na Casa de Cultura, nas tardes que eu trabalhava na cidade. Mas se era um espetáculo num dia que eu trabalhava numa cidade próxima, aí eu já não conseguiria ir, dependendo do dia, do compromisso. Então, tem tudo isso. Uma pessoa que trabalha até as 11 da noite não vai conseguir ter acesso a determinados espaços de arte. Então, vai depender muito porque essa conversa toda surgiu da pergunta do Arthur se ele colocasse uma camiseta escrito Vida, se esse projeto sair distribuindo limões, se seria arte. Seria no sentido de que você coloca as pessoas para pensar de um jeito diferente e você faz uma proposta com o objetivo de ser arte. Ali naquela do shopping, eles não queriam que as pessoas pensassem nada, não queriam, quem sabe até quisessem, mas a impressão que a gente tem assistindo assim é de que eles simplesmente queriam levar uma
uma obra de arte para um espaço que não necessariamente seria o primeiro dela, assim como em espaços como ônibus, em espaços como espaços afins, né? Se a gente pega ali São Paulo, às vezes que eu fui, entra num metrô, passagem de metrô não é tão cara assim, e daí você chega ali, desce na Paulista, vai no Museu de Arte no MASP, e tem exposições de todos os tipos, tem a exposição permanente, tem as exposições temporárias, mas existe até a criação do hábito, então nessa discussão nós vamos longe. Gente, pode falar, Miguel. Só uma coisa também, essa questão de essas pessoas que não têm acesso à cultura, de uma forma geral, tanto arte, de todas as maneiras, isso acaba levando de geração em geração e acaba tendo o que a gente vê hoje de muita gente não ter interesse ou ser considerado ignorante por ela, por não saber apreciar a arte ou não ter um bom costume, entre aspas, por conta dessa falta de cuidado de inclusão da questão cultural. Quando eu falo para vocês, assim, lá no início da aula, que o meu interesse é que vocês tenham um olhar diferente para o mundo, um conhecimento de mundo, uma bagagem cultural. Por quê? Porque isso são marcadores de cultura no sentido de conhecimento, né? De uma pessoa que tem conhecimento de mundo. E esse é um marcador de conhecimento mais elitizado ou menos elitizado. O que pode, no sentido amplo, o meu objetivo com vocês veem que a gente percebe várias coisas, a gente vê várias coisas diferentes. Eu vou colocar vídeos como exemplo para vocês lá no Siga, agora, quando eu postar a aula. Agora, acabando, encerrando, eu já vou postar tudo ali. Mas o que eu quero que vocês vejam com tudo isso? Qual é o meu objetivo maior com tudo isso? Que para além do conhecimento, primeiro que a arte é um campo do conhecimento. Se vocês têm que estudar biologia, você tem que estudar arte, né? E as coisas não são inúteis, são coisas que vocês usam na vida, né? Por exemplo, para saber que vírus mutam, né? E que vírus são diferentes de bactérias, porque, pelo menos quando eu estudei, há muito tempo atrás, vírus eram acelulares e bactérias eram unicelulares, então só aí já tem uma diferença monstra. Então essas coisas são coisas importantes para a vida, para o dia a dia da gente, né? Quando vocês estudam porcentagem lá, mas eu não sei calcular juros é regra de 3 composta, né? Ali é um cálculo que a gente acaba vendo. Se vocês me perguntarem por que matrizes, não vou saber, mas tem coisas que é o básico pro dia a dia da gente. Mas mais do que isso, o que eu quero que vocês vejam? Por que, por exemplo, hoje eu não vou passar uma atividade? Porque o meu interesse é que vocês pensem o lugar de vocês no mundo. E como que vocês, no dia a dia de vocês, conseguem influenciar e poderiam influenciar para que pessoas tivessem mais ou menos acesso à arte, como isso mudaria para melhor ou para pior, ou que não mudaria a vida das pessoas, o que representa, né, o porquê das coisas. Muitas coisas que eram marginalizadas, hoje em dia, têm outro significado. Por exemplo, tatuagem. Ainda que exista uma resistência, e não estou dizendo que é positivo, nem que negativo, mas ainda que exista uma resistência, ela é um tipo de arte que hoje em dia tem uma visibilidade diferente do que tinha 50 anos atrás. Mas, da mesma forma, a gente tem um museu na cidade. A gente tem as exposições quando existem. Quando nós estamos em tempos normais, ali a gente tem o Festival Atena, que tem as exposições de arte, em que a gente pode ver um festival de música, a gente tem shows na cidade, né? A gente tem a Expo Fred, né? Se você gosta de determinados tipos de show, tem os parques, mas
Até que ponto? Então, esse tipo de reflexão, e vocês me fazem muito feliz nisso, porque vocês se estimulam a participar, é o meu interesse maior de vocês nessa aula. O que a arte influencia na nossa vida enquanto cidadão? Como que a gente pode ser um cidadão mais responsável e mais inteiro na nossa sociedade a partir do contato com a arte? Mores, antes de alguém falar alguma coisa, vou dizer para vocês que a nossa aula de hoje era isso, tá? E que a partir de agora eu vou... Opa, não é para voltar. Eu vou parar de gravar e daí nós podemos seguir conversando. Mas vocês podem falar, só para não ficar muito grande para quem for assistir depois.